Eu quero, primeiramente, fazer 2 registros que já estão meio atrasados, mas eu prometi que faria, e porque são importantes. O primeiro deles, eu quero falar de um programa que eu vi, que eu testemunhei, que é chamado Olhar Bem, um programa do Ministério da Saúde, né, que leva o atendimento lá onde a população está, na questão da oftalmologia. E eu vi acontecer esse programa assim, de um jeito tão maravilhoso, que poderia ser o jeito de atender a população. Eles montam uma estrutura de primeiro mundo, numa cidade central, para atender toda a redondeza, da consulta à cirurgia. Em 3 dias, no fim de semana, chegam a fazer 2.000 cirurgias de catarata. Eu vi pessoas que chegaram conduzidas por uma neta e, quando saiu da cirurgia, disse: me solta que eu agora estou enxergando. Foi assim, uma emoção grandiosíssima. Isso, a cirurgia dura 10 minutos, então, e eles saem com óculos, com o colírio e com a volta marcada para ver como é que está a cirurgia. Já foram feitas mais de 6.000 cirurgias lá no Piauí, todas com muito sucesso, nenhum problema, uma estrutura montada ali rapidamente, assim, na semana que vai, fica parecendo um hospital de primeiro mundo, que ele é tudo removível, tudo leva de uma cidade para outra. Eu espero que o governo interino não acabe este programa lá no Ministério da Saúde, porque as pessoas ficavam cegas no interior das cidades pequenas, porque não tinham condições de ir para a cidade grande fazer a cirurgia, ficavam cegas pela catarata. E esse programa tem que ser louvado, tem que ser repetido, uma equipe fantástica, uma rapidez, ninguém faz fila, nenhum tumulto, a pessoa, todo mundo espera sentado a sua hora, a sua vez, desde o atendimento até o final, se precisar consulta. Se não precisar consulta, ele encaminha o óculos, encaminha outra coisa, para outros atendimentos. Então, é um exemplo, é um modelo a ser seguido de atendimento ao público. Se atende 3.000 pessoas num fim de semana. Isso é fantástico, né? A outro registro que eu queria fazer foi um festival que aconteceu em Pedro II, lá no meu Piauí. Tem uma cidade, Pedro II, que faz há 13 anos o Festival de Inverno, que é uma cidade em cima de uma serra, então tem um clima diferente. Então, é a cidade, são 4 dias, sempre no feriado do Corpus Christi. O senhor está convidado aí no próximo ano, viu? Então, é uma cidade que tem belezas naturais fantásticas. E o homem não é só... O homem e as mulheres não é só trabalhar. Então, quando eu for lá no Piauí, participar desse debate do direito dos trabalhadores e também da reforma da Previdência, da dita reforma que eu não quero que aconteça, eu me comprometo em visitar essa cidade no Alto da Serra, que deve lembrar um pouco do clima do Sul. Pois é, então frio. Tem coisas maravilhosas para se ver lá, cachoeiras, né? Tem uma mina, numa pedra preciosa, que só tem no Piauí, só tem nesta cidade lá, e na Austrália, que é a opala. Inclusive, esse brinquinho que eu estou usando é de opala, né? Então, é uma pedra muito bonita e que gera uma renda fantástica lá. Então, esses 3 dias, 4 dias de festival é uma geração de renda, e é fantástico assim, a cidade tem 37.000 habitantes, ela dobra no período do festival. Né? Todas as casas viram hotéis, viram hospedaria, né? Todo mundo coloca suas casas à disposição para hospedar, pagando, claro, as pessoas pagam a hospedagem, né? As pessoas vão de barraca, mas na praça dá 50.000 pessoas assistindo o show. E esse ano foi Geraldo Azevedo, foi Elba Ramalho, foi Gal Costa, foi Paralama do Sucesso, mais os artistas locais. Então, e durante o dia inteiro e à noite, geração de renda, muitos restaurantes, né, ali também colocados ali só para o festival, e muitas atrações durante o dia. Então, é um festival que vale a pena ser visto, que já vale a pena constar, inclusive, no calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo. Queria fazer esses 2 registros para não... Mas eu queria voltar, senador Paim, num assunto que não é agradável, mas é que, às vezes, quando a gente não fala, as coisas são esquecidas. Ainda as gravações, eu não vou aqui entrar no mérito de quem é culpado, quem não é, de se merece prisão, se não merece, mas que são perguntas ou constatações que se tira daquelas gravações
aquele senhor lá, Machado, esqueci o primeiro nome, mas com os senadores aqui dessa casa. Tem perguntas que precisam de respostas, né? Porque senão a gente vai ficar em uma situação delicada. Por exemplo, diz lá que faz parte da história da construção da conspiração, que eu, inclusive, no meu discurso aqui do dia da votação, contei uma parte dela, que era a questão da montagem da estratégia de como construir o impeachment. E essa também, tudo indica que fazia parte, né, faz parte também dessa narrativa. Conversar com os militares. Para que mesmo essa conversa? Está dito lá que conversei com os comandantes militares. Quer dizer, estavam pensando, era para que mesmo essa conversa? Né? Depois fala no monitoramento do MST. Isso é sério, isso é grave. Né? Voltamos aos anos 70? Não é possível. Aliás, eu ouvi dizer que tem um estado aí que já aplicou a lei do antiterror no MST, né, é uma organização enquadrando como uma organização criminosa. Quando o dia que votaram aquela lei, eu disse aqui, essa lei tem endereço. Né, não tem nada a ver com lei antiterrorismo no Brasil. Tinha endereço e já está começando a aparecer essa história. Então, tem que se responder a essas perguntas. Ele chamou Moro, chamou Curitiba de Torre de Londres. E isso vem ao encontro de uma suspeita que a gente tinha, da tortura psicológica que pode estar acontecendo em Curitiba. Pode acontecer. Deixa a pessoa confinada lá até ela dizer o que eles querem ouvir. E semana passada saiu aí, na Folha de São Paulo, que o Léo Pinheiro fez uma delação, mas não foi levado em conta, porque ele não incriminou Lula. Ele vai fazer uma outra, certamente ele vai envolver o Lula para poder lá valer. Ficou na geladeira lá. Então, isso é grave. Né? E isso foi dito por um senador, que chamou de Torre de Londres. Todo mundo sabe o que acontecia na Torre de Londres. Falou que conversou com o ministro do STF, né, sobre a solução. E ninguém se manifesta, ninguém do STF se manifesta. Aliás, só Gilmar Mendes que disse que não via nada demais. Agora, é sério dizer, porque foi Delcídio, eu suponho que uma das razões que levou à prisão de Delcídio foi ele dizer que tinha conversado com o ministro tal. Então, é a mesma situação para mim. Senão, como é que a gente fica diante do Delcídio, que a gente acabou de cassar o mandato? Então, está dito lá, conversamos com os ministros do STF, que eles disseram que com Dilma não dá. Então, isso tudo faz parte de uma preparação para alguma coisa acontecer, que é, no caso, o que a gente chama de golpe. Fala também num boi de piranha, tinha que pegar algum boi de piranha. Quem era esse boi de piranha? Né? Para dar uma satisfação à sociedade, está dito lá também. Uma outra questão, fala lá que a condução coercitiva do Lula foi para inviabilizar ele ser ministro. Está dito com todas as letras lá. Né? Não tinha nenhuma razão, ali foi uma interferência de um poder no outro, não tinha razão para o Lula não ser ministro. E ele acabou confirmando que isso aconteceu, que foi para isso, que foi para ele não ser ministro, não ser nomeado. Mas uma coisa mais grave foi depois uma fala do presidente interino, Michel Temer. Ele convocou a ABIN para para investigar se tinha novas gravações. E daí? Se tivesse novas gravações, iam fazer o quê? Iam tomar, iam esconder? Então, isso é sério também. Então, coisas que aconteceram, que foram ditas, escritas, e ninguém dá importância. As pessoas ficam falando só daquilo que lhe interessam. E a gente quer resposta para essas questões. Porque aqui só se fala do Bolsa Família, que tem um rombo de 2,5 bilhões. Porque tem servidor público recebendo, porque tem morto recebendo, porque tem doador de campanha recebendo. No meu estado teve um doador de campanha, o juiz chamou, mas ela comprou uma feijoada de R$20. É claro que entra como doação, né? Ela comprou a feijoada de R$20 e o juiz interpelou para explicar, né? Porque estava no Bolsa Família. Será que estão se referindo a esse caso? Servidor público, todo mundo sabe que o servidor de prefeitura ganha salário mínimo, muitas vezes sem carteira assinada. Então, se ele tiver 4 filhos, ele está enquadrado para receber Bolsa Família, ele se enquadra nos critérios. Então, quer dizer, essa propaganda anti-Bolsa Família é para justificar o corte. Essas coisas, morto, tem sempre as pessoas que, ou de má fé ou não, a pessoa morre lá no interior, eles não vão num cartório dizer não vão nem tirar atestado de óbito, enterra seu morto lá mesmo, naquele interior, e enquanto o cartão estiver valendo, ele vai recebendo. Né?
Então, essas coisas acontecem em qualquer programa, em qualquer situação, não é da agora, mas eu entendo que todas essas denúncias que estão fazendo aqui, inclusive na tribuna que foi feito, é para desqualificar o programa para poder fazer os cortes que estão querendo fazer. Assim como o da reforma agrária, que o TCU suspendeu o programa de reforma agrária, porque tem políticos recebendo, que eles têm transporte, né? Ora, os assentados nesse país, graças a Deus, progrediram. Eu visito assentamento que a gente chega na casa, vai dar gosto. Tem casa de alvenaria, tem luz elétrica, tem água. E as pessoas têm sua moto, às vezes um carrinho lá de velho, antigo, mas um carrinho bom que anda. Nem por isso ele virou rico. Ele vai deixar de ser assentado por isso, né? Político. Ora, um assentamento que tem 2.000 famílias elege um vereador tranquilamente numa cidade pequena, de média. E nem por isso ele deixa de ser assentado. Ele tem talvez é a eleição mais legítima do que muitas que se elegem só porque tem o nome do pai, né? Bota o mesmo nome do pai, então se elege, a pessoa nunca viu, nunca fez nada por ninguém, mas se elege porque herdou do pai o nome e a carreira. Então, é mais legítimo eleger um vereador no assentamento do que essas pessoas que se elegem em nome do pai. Então, eu queria fazer esses registros aqui, porque a gente precisa estar rebatendo essas coisas. A gente não pode aqui agora, como oposição, ficar apanhando, ficar ouvindo coisas. Eu vi aqui o senador Moca, assim, indignado, porque ele disse que a gente está atrapalhando o governo. Pelo contrário, a gente está exercendo o poder, nosso papel de oposição, a prerrogativa. Eles têm maioria, aprovam o que quiser, agora não vamos calar, a gente não vai deixar de falar. Ele aprova o que quiser, ele aqui indignado, dizendo que a gente não dá trégua. E qual foi a trégua que a Dilma teve, se ela tomou posse, 3 meses depois já estavam construindo um golpe contra ela. Então, era isso que eu queria registrar, deixar aqui a minha preocupação com as respostas não dadas para aquelas gravações. A gente precisa analisá-las com mais cautela, com mais profundidade, inclusive, para a gente exigir essas respostas, senão fica como se não tivesse acontecido. E aconteceu, né? O senador Jucá, inclusive, no discurso dele aqui na noite do dia 11, falou que quantas impressões digitais precisariam para denunciar um criminoso, no caso ele estava falando da Dilma, aí ele disse uma. Então, eu queria dizer para ele, as suas impressões digitais estão definitivamente coladas nesse processo, na Lava Jato, não tem jeito, tem que explicar, está devendo explicações aqui nesta casa. Muito obrigada, senador.